Fala, meu povo da opinião esportiva, resumo semanal na área. Vou tentar fazer a partir de agora, toda segunda-feira ao meio-dia, o vídeo ir ao ar para vocês. Eu vou gravar à noite e ele vai ao ar ao meio-dia. Então, por enquanto tá tranquilo, porque a gente não começou ainda a temporada da NBA, que costuma ter jogos na madrugada de segunda para domingo. Mas aí quando começar esses jogos, fica, né, claro de que o lapso temporal. Faltou esse jogo e ficou para a semana seguinte. Vamos falar da última semana de Olimpíadas, Copa do Brasil e Brasileirão. Tudo isso depois da vinheta que eu vou soltar agora. Lembrando que aqui na descrição do vídeo estão todos os links para nossas redes sociais. TikTok bateu 500 seguidores esta semana, então muito obrigado a quem me segue, né? Quem já é seguidor lá no TikTok. Quem não é, o link está aqui na descrição. É a nossa rede social que mais tem seguidor no momento. Depois vem o YouTube, que ultrapassou, né, o Instagram essa semana. Então, muito obrigado a quem acompanha a gente no YouTube. E, é claro, o nosso próprio Instagram também está aqui. Na descrição também, a gente tem a minutagem com todos os assuntos que a gente vai tratar hoje, né, que é futebol, Olimpíadas e os esportes dentro das Olimpíadas e tudo mais. Também quero pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos se você gostar e, é claro, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque isso ajuda bastante o projeto a continuar. Vamos começar então falando de futebol brasileiro, Brasileirão e Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente teve essa semana as oitavas de final. O Vasco venceu o Atlético Goianiense e se classificou. O Atlético Mineiro venceu o CRB, também se classificou. Bahia venceu o Botafogo, garantindo a classificação, assim como o Atlético Paranaense ao vencer o Bragantino. Palmeiras venceu o Flamengo, mas não foi suficiente. O rubro-negro carioca está classificado. O Juventude empatou com o Fluminense e garantiu a classificação. Corinthians eliminou o Grêmio nas penalidades. E o São Paulo, ao empatar com o Goiás, também garantiu a sua classificação para as oitavas de final da competição. Já pelo Brasileirão, rodada 22, o Fortaleza venceu o Criciúma, o Grêmio venceu o Cuiabá, empate no Clássico de Minas Gerais, Cruzeiro e Galo, empate em Corinthians e Red Bull Bragantino, o Vasco venceu o Clássico com o Fluminense, o Juventude venceu o Botafogo, o Bahia venceu o Vitória, o São Paulo, o Atlético Goianiense, o Flamengo e o Palmeiras empataram, assim como o Internacional e Atlético Paranaense. Classificação está a seguinte: está indo para a Libertadores, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro estão indo para pré-Libertadores. Lembrando que o Flamengo e tanto o Flamengo quanto o Fortaleza basicamente dependem só de si. O Fortaleza tem o confronto direto contra o Botafogo ainda e contra o próprio Flamengo. E o Flamengo tem, além de um jogo a menos, tem o confronto direto com o Botafogo e o Fortaleza. Estão indo para a Sul-Americana: Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Vasco, Red Bull Bragantino e Juventude. Aquela zona que nada acontece, está Grêmio, Criciúma, Internacional e Vitória. E sendo rebaixados o Corinthians, o Fluminense, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Vamos falar de Paris 2024, última semaninha das Olimpíadas. Quadro de medalhas ficou da seguinte forma: os Estados Unidos venceram no critério de desempate, 40-40 contra a China. O detalhe foi que os Estados Unidos jogou fora uma medalha no salto em altura, porque foi proposto, assim como em Tóquio, dividir a medalha, porque houve um empate. O americano não quis e ficou com a prata, e aí isso quase fez os Estados Unidos perder as Olimpíadas para o mundo, porque eles não perderiam, porque, caso você nunca tenha notado, não chegou até você, o quadro de medalha lá nos Estados Unidos da América, ele muda conforme a posição deles. Então, se eles estão em primeiro, eles mostram como está. Se eles estão em segundo, eles invertem e colocam, né, como todas as medalhas, né, aquelas 126 como a primeira e não as 40 de ouro. Depois vem em terceiro Japão, Austrália e França. Não temos a Rússia, que é geralmente a terceira colocada, e o Reino Unido acabou ficando, se não me engano, em sexto lugar, que também sempre belisca, né, ali o quadro principal. Brasil, 20 medalhas. E ficou em 20º lugar também. Foram 3 de ouro, 7 de bronze, 7 de prata e 10 medalhas de bronze.
Vamos falar dos esportes coletivos. Voleibol masculino. O Brasil foi eliminado pelos Estados Unidos, que eliminou a gente em muitos esportes nessas Olimpíadas. A França eliminou a Alemanha, a Itália eliminou o Japão e a Polônia eliminou a Eslovênia. Na semifinal, a França eliminou a Itália, os Estados Unidos foram eliminados pela Polônia e a França garantiu o bicampeonato olímpico, eles que já haviam sido campeões em Tóquio. Os Estados Unidos ficou com o bronze. Já no feminino, a Itália eliminou a Sérvia, os Estados Unidos eliminou a Polônia, o Brasil eliminou a República Dominicana, a Turquia eliminou a China, a Itália eliminou a Turquia, e aqui foi doído porque o Brasil, que estava invicto, sem perder nenhum set na competição, foi eliminado pelos Estados Unidos por 3-2. A Itália acabou ficando com ouro ao vencer os Estados Unidos e o Brasil ficou com a medalha de bronze, né, ao vencer as turcas. Já no basquete masculino, como já havia falado, né, o Brasil seria eliminado pelos Estados Unidos, mas jogou muito bem, tá? O Brasil caiu de pé diante dos Estados Unidos, é só olhar a pontuação que ele conseguiu fazer 87 pontos. Foi uma ótima partida. A França eliminou o Canadá, a Sérvia do Nikola Jokic eliminou a Austrália e a Alemanha eliminou a Grécia. A Sérvia deu muito trabalho para os Estados Unidos, quase conseguiu, mas faltar no finalzinho o Dream Team acabou levando, e a França eliminou os atuais campeões do mundo, os alemães. Na final, uma final também em que a França jogou ali bem, mas acabou perdendo a medalha de ouro para os Estados Unidos por 98-87. E a Sérvia, com o Nikola Jokic, levou a medalha de bronze. A Alemanha, que ganhou a Copa do Mundo, ficou em quarto lugar, e aí vem aquele negócio de que a Copa do Mundo, muitas vezes, os astros da NBA não jogam, né? Apesar de poderem jogar, eles não jogam porque não querem. E aí a Alemanha ganhou a Copa, mas na Olimpíada acabou caindo na semifinal. Já no feminino, os Estados Unidos venceu a Nigéria, a França venceu a Alemanha, a Bélgica venceu a Espanha, a Austrália venceu a Sérvia. A França eliminou a Bélgica, os Estados Unidos eliminou a Austrália, fazendo com que a final, tanto no masculino quanto no feminino, fosse a mesma. E ambas tiveram o mesmo resultado, com os Estados Unidos ganhando a medalha de ouro em cima da França por um pé na linha. A cesta, que seria de 3 pontos, foi de 2, e aí a França perdeu por um ponto, justamente se ela não tivesse ficado na linha, ia para a prorrogação. E a Austrália ficou com o bronze ao vencer as belgas. Futebol feminino, o Brasil eliminou a Espanha, os Estados Unidos eliminou a Alemanha, as alemãs ficaram com a medalha de bronze e os Estados Unidos ficou com a medalha de ouro ao vencer o Brasil. Já no masculino, a França eliminou o Egito do técnico brasileiro Rogério Micali, a Espanha venceu o Marrocos e os espanhóis, que haviam perdido a final olímpica há 3 anos atrás em Tóquio, venceu dessa vez os franceses por 5-3. A França chegou a estar perdendo por 3-1, empatou por 3-3, levou para a prorrogação e aí os espanhóis venceram o jogo. Tanto eles são os atuais campeões europeus e olímpicos, agora os franceses. E a França são os atuais vice-campeões olímpicos e mundiais, né? Marrocos goleou por 6-0 o Egito e levou o bronze para casa. Vamos falar das medalhas brasileiras, porque segunda-feira a Rebeca Andrade levou medalha de ouro para o Brasil na ginástica. Já na terça foi a vez de Tatiana Weston Webb levar a prata e Gabriel Medina o bronze no surf lá no Tahiti. Na quarta-feira, Augusto Akil, o Japinha, levou a medalha de bronze no skate. Na quinta-feira, Etival Pontes levou o bronze no taekwondo. Na sexta-feira, Eduarda Lisboa e Ana Patrícia Silva Ramos, ou Ana Patrícia Duda, levaram o vôlei de praia feminino. Enquanto Isaquias Queiroz levou a medalha de prata, se eu não me engano, na canoagem, e o Alisson dos Santos, o Pio, levou o bronze no 100 metros. Isso, a prata. Né? O Isaquias Queiroz levou a prata. Já no sábado, as meninas do vôlei levaram o bronze, como a gente já mencionou, e as do futebol levaram a prata. E é isso. Foi essas Olimpíadas. Então, é isso. Agora, os Jogos Olímpicos apenas daqui a 4 anos em LA, Los Angeles, na América, o centro do entretenimento, Hollywood. Vamos ver. As últimas Olimpíadas de 84 chamaram a atenção. Tivemos uma nos anos 20, eu acho, ou anos 30. Agora não me recordo quando foi a primeira em LA. Mas é isso. Essa semana agora tem Libertadores da América.
Falaremos disso semana que vem. Daqui a pouco, estamos quase chegando na época em que vão começar os campeonatos europeus. Então é isso. Vejo vocês na próxima. Fico agora com o Tio Sam pedindo para você se inscrever. E falou!